a verdadeira história do Halloween. Como descrever o Dia das Bruxas sem parecer maluco? Crianças mascaradas batem à nossa porta e nos ameaçam. Em troca, nós lhes damos doces. Mas por quê? Por que esculpimos rostos em abóboras e colocamos velas dentro delas? E por que enfeitamos a casa com tumbas e caixões? A verdade é que sentimos grande prazer em assustar uns aos outros e matar dinheiro. No Halloween você é outra pessoa, serve para sair de sua própria pele. E acho que toleramos isso porque sabemos que é só por uma noite. Tal desejo de confrontar nossos medos da vida e da morte e zombar deles é algo milenar, bem como as tradições do Halloween. Quando o Halloween teve início? A origem dessa data vem do calendário celta, quando as antigas tribos celtas dividiram o ano entre metade luz e metade trevas. E um feriado deles, o Samhain, foi o precursor do Halloween, e marcava o início da metade das trevas. Há milhares de anos, os celtas, um dos primeiros povos da Europa, comemoravam o Festival da Colheita, acendendo fogueiras na noite de 31 de outubro para receber seu novo ano. Para os povos da antiguidade, colheita era questão de vida ou morte. Se a plantação não vingasse, todos morriam de fome. A morte sempre esteve por perto. Era meio que um aviso, cada vez mais frio e escuro. Fiquem juntos, fiquem em casa. E não deixem ninguém sair à noite. Mas os celtas acreditavam em outras coisas sobre o Samhain. O que marcava o Samhain na transição da luz para as trevas era a permeabilidade, a flexibilidade do tempo e espaço. E não só o espírito dos mortos, mas também do passado e de outras realidades podia vagar pela realidade da época e os humanos podiam entrar e se perder no outro mundo também. A linha entre a vida e a morte é muito tênue. Os vivos e os mortos podem se misturar. É isso que está na essência das comemorações do Halloween. Diz a lenda que na noite do Samhain, os vivos ficavam presos no mundo dos mortos, e os mortos apareciam no mundo dos vivos. Mas a verdade é que pouco se sabe sobre o Samhain. Pode-se apenas supor que as fogueiras sejam um ícone familiar ao nosso Halloween, e serviam para atrair algo que ainda assusta muita gente: os morcegos. Antes da eletricidade, o único jeito de ver um morcego era acender uma fogueira. E, na verdade, eles sempre aparecem ao redor de uma fogueira porque eles comem insetos. Insetos são atraídos pela luz. Morcegos saem à noite, e a noite sempre causava medo. Se você acha que os morcegos são a melhor e a pior parte do Halloween, você tem que agradecer os povos antigos, principalmente os celtas. Mas eles não foram a única cultura a seguir tradições horripilantes. Outros povos também cultuavam seus mortos. Várias culturas reservavam um dia ou dois para fazerem rituais e lembrarem de seus mortos. O interessante é que muitas dessas culturas são do mesmo período, principalmente sociedades agrícolas. E se pensarmos bem, é na primavera que as coisas brotam do chão. Tudo ainda está verde e a colheita é feita em meados do verão. E ao longo do outono, quase no início do inverno, a plantação morre. Mas como essa antiga tradição sobreviveu à era moderna? Na cultura ocidental, entre todos os povos, ela foi cultivada principalmente pelos cristãos. Em uma estranha mudança de rumo, com o desenvolvimento do cristianismo, eles adotaram e modificaram tradições folclóricas ao invés de criarem suas próprias. Assim era muito mais fácil converter os pagãos. Um dos festivais pagãos mais importantes a passar por uma remodelagem foi a Lemúria, festival em que se acalmava o espírito dos mortos e culminava no dia 13 de maio. De todas as celebrações aos mortos do calendário romano, a Lemúria era a mais assustadora. Nesse evento, as chamadas larvas, ou fantasma dos mortos, apareciam para aterrorizar os vivos. Para acalmar os mortos, os romanos despejavam leite nos túmulos ou deixavam pequenos bolos como oferta. Em 609 da era cristã, a igreja incorporou a Lemúria e transformou o 13 de maio no Dia de Todos os Santos, data em homenagem aos principais mártires do cristianismo. A instituição da data foi uma tentativa de cristianizar um festival pagão e, ao mesmo tempo, manter a essência de uma comemoração tão antiga. A versão cristã da Lemúria agradou tanto que os líderes da igreja tomaram uma decisão que levou ao surgimento do Halloween. Eles transferiram o Dia de Todos os Santos para o 1º dia de novembro, um dia depois das comemorações do Samhain pagão. Como caía na noite de 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos, as pessoas começaram a chamar o Samhain de All Hallows Evening, ou Noite de Todos os Santos em inglês. O nome foi abreviado para All Hallows Eve e finalmente para Halloween. Para demonstrar controle, a igreja se adiantou e criou um feriado em homenagem não só aos mártires, mas a todos os cristãos mortos.
Assim, 2 de novembro virou o Dia de Finados, feriado sancionado pela Igreja Católica. Foi muito importante para o Halloween, porque é onde se retoma a associação com os finados e com a morte e com o sobrenatural. Então, agradeça à Igreja Católica pela natureza assustadora do Halloween. Mas espere, ainda tem mais. A Igreja também ajudou a estabelecer a tradição do doce ou travessura. Tudo começou em um dia de finados na Idade Média, quando padres pediram aos fiéis que rezassem pelas almas presas em um mundo intermediário que eles chamaram de purgatório. O purgatório não era um lugar agradável, não era horrível como o inferno, mas era igualmente assustador. E as almas também sofriam lá. Felizmente, os fiéis podiam interceder. Era só rezar pelas almas do purgatório. Mas como tirar as almas do purgatório? De acordo com a Igreja Católica, se os fiéis rezassem o bastante, poderiam mandar uma alma para o céu. Isso nos leva a um costume medieval que tem mais do que uma incrível semelhança entre o doce ou travessura do Halloween moderno. As crianças saíam pedindo bolinho das almas, um tipo de muffin de uvas passas. Em troca, as crianças se ofereciam para rezar pelas almas do purgatório. Tal precursor do doce ou travessura se tornou uma obsessão para os cristãos da era medieval, bem como outra característica essencial do Halloween: as bruxas. Na Idade Média fazia total sentido acreditar que existiam bruxas e demônios. E se existissem, seriam eles os responsáveis pelas coisas ruins do mundo. Fazia sentido caçá-los e acabar com eles. Era assim que viam o mundo. Uma histeria coletiva no século XVI ajudou a confirmar a aparência das bruxas, que para muitos é o ícone do Halloween. Geralmente mulheres, as bruxas eram vistas como ajudantes de Satã. Elas eram algo como curandeiras, e as lendas foram passando oralmente ao longo das gerações. Até que, em algum momento, isso começou a levantar suspeitas entre os religiosos com quem conviviam. Muitos dos símbolos associados a essas mulheres, que geralmente viviam sozinhas e deviam ser meio excêntricas, se tornaram símbolos associados à bruxaria. À medida que cada vez mais mulheres eram acusadas de bruxaria, seus utensílios de cozinha ganharam dimensões sinistras e se tornaram ícones do Halloween. Até mesmo algo mundano como uma vassoura passou a ser instrumento de maldade, bem como meio de transporte. Outro item presente nesse imaginário era o utensílio em que elas faziam malignas poções: o caldeirão. O caldeirão era um utensílio comum, algo que todo mundo tinha em casa na Idade Média. Era um utensílio básico de cozinha. Já o chapéu pontudo é uma variação de um chapéu da mulher do campo da era medieval. E claro, tem o traiçoeiro e misterioso companheiro de olhos brilhantes, o gato. Não surpreende que os gatos sejam associados a bruxas e ao Halloween. Eles são meio enigmáticos, não dá pra saber o que se passa na cabeça deles. Além disso, ficavam perto do fogão a lenha e das vassouras, e por isso são associados à bruxaria e também ao Halloween. Gatos pretos e bruxas, tumbas e fantasmas. Os elementos do maior e mais assustador festival dos Estados Unidos começavam a tomar forma. Tais ícones logo ganhariam o resto do mundo e ajudaram a criar a mística que conhecemos até hoje. Fogueiras, adoração aos mortos, doce ou travessura. Os elementos do Halloween moderno já assustavam as pessoas no início do século XVII, mas ainda não haviam sido reunidos em uma data específica. A história logo começaria a consolidá-los e dar vida a uma estranha celebração da morte. É um feriado dedicado à morte. Seja a ameaça da morte em caso de uma colheita ruim, seja o final de uma tarefa e o começo de outra. Essa ideia de ciclo infinito de vida, morte e renovação faz parte de muitas datas comemorativas e não só do Halloween. Essa época viu a contínua influência de um dos ícones mais coloridos do Halloween: a máscara, que surgiu quase ao mesmo tempo que outra tradição do evento, a destruição. Alguns foliões mais exaltados também se embriagavam no dia de Todos os Santos e ameaçavam aqueles que não lhes dessem comida ou bebida. As máscaras serviam para esconder a identidade. As fronteiras entre os vivos e os mortos, e entre as regras sociais e a anarquia, ficavam estreitas na noite do Halloween. Na Inglaterra, eles cultivavam tradições específicas como vestir fantasias e bater de casa em casa apresentando pequenas peças. Ao final da apresentação, eles ganhavam o que comer e às vezes dinheiro. Seria um doce ou travessura? Não exatamente, mas a semelhança é evidente. Na Inglaterra do século XVII, muitos desses costumes aconteciam somente nas áreas rurais. Mas logo ganharam força na cidade graças a um terrorista católico chamado Guy Fawkes. Em 5 de novembro de 1605, Fawkes tentou explodir o parlamento inglês usando 36 barris de pólvora. Guy Fawkes foi julgado, condenado
e enforcado. Segundo a lenda, seu corpo foi drenado e esquartejado e os pedaços foram lançados ao fogo. No ano seguinte, no aniversário do fracasso do plano, as crianças de Londres zombaram da memória de Guy Fawkes, promovendo caos nas ruas, saindo em desfile, pedindo prendas e acendendo fogueiras. Hoje, na Inglaterra, esse é chamado o Dia de Guy Fawkes, ou a Noite da Fogueira. O dia de Guy Fawkes é em 5 de novembro, bem perto do dia de Halloween, e grande parte da energia concentrada no Halloween vinha do dia de Guy Fawkes. Embora ainda não fosse Halloween, todas as características estavam ali. Crianças e adultos aproveitando a escuridão para se soltarem. Será que essa forma de celebração pagã conseguiria atravessar o Atlântico e macular o santuário do Novo Mundo? Não, se os puritanos chegassem antes. Para os puritanos da Nova Inglaterra, o sobrenatural era uma terrível força do mal, e não apenas uma inofensiva superstição que inspirou um feriado. Apesar do esforço para matar a tradição do Halloween, alguns adeptos da comemoração do dia de Guy Fawkes desembarcaram na América. Outros colonizadores toleravam e até aceitavam as tradições que os puritanos tanto temiam. E assim, foram plantadas as sementes do evento que logo se tornaria o Halloween americano. Encontramos fragmentos aqui e ali, pessoas celebrando ou fazendo festas à fantasia, mas é muito difícil apontar com certeza o que deu origem às festividades de Halloween. Por exemplo, em 1833, há um texto que descreve o Halloween não como uma festa, mas uma reunião de pessoas contando histórias de terror ao redor da fogueira. Até que uma característica assustadora, a figura do espírito ou fantasma, se juntaria a bruxas e esqueletos em uma macabra dança de Halloween. Em meados do século XIX, os Estados Unidos ganharam uma data muito mais estranha. Depois de 4 longos anos de guerra civil que terminaram em 1865, com mais de 500 mil de mortos. Havia tantos indigentes, tantos corpos irreconhecíveis nos campos de guerra civil, que o país ficou obcecado pela morte. Grande parte dos soldados foi enterrada sem identificação. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. E a população achava que eles poderiam voltar, que talvez não estivessem mortos. Faz sentido pensar que as pessoas contavam histórias de fantasma. E as primeiras histórias desse tipo eram sobre soldados que voltavam para casa. Foi nessa época que o Halloween teve início nos Estados Unidos. Depois da Guerra Civil, quando imigrantes escoceses e irlandeses levaram seus costumes rurais do Velho para o Novo Mundo e ajudaram a estabelecer tradições de Halloween genuinamente americanas. Os escoceses não achavam essa noite tão medonha assim. Naquela época, a figura do bicho-papão ainda nem existia. O bicho-papão era a denominação geral para uma entidade amórfica que assustava crianças. Se escondia embaixo da cama, batia na janela e ficava à espreita em cercas e portões. As crianças acreditavam que o bicho-papão morava no portão e que na noite de Halloween, quando elas cruzassem aquele portão, ele estaria sentado ali esperando para pegá-las. A lanterna de abóbora, marca registrada do Halloween, também começou como uma tradição europeia. Mas a primeira versão não foi esculpida em uma abóbora. Existe uma lenda sobre um homem apelidado de Jack Miserável. Jack era um encrenqueiro e foi um homem tão ruim que conseguiu ser expulso do inferno, o que não é muito fácil de conseguir. Mas o diabo teve pena dele e lhe deu uma brasa de carvão tirada do fogo do inferno, para que ele se guiasse. Jack pegou a brasa, colocou dentro de um nabo sem miolo e saiu andando por aí. Foi assim que surgiu a lenda de Jack e a lanterna. Em uma antiga tradição europeia, crianças esculpiam lanternas em nabos e colocavam velas dentro deles. A primeira referência da lanterna de abóbora nos Estados Unidos vem de Nathaniel Hawthorne, que em Histórias Contadas 2 Vezes descreve um casaco velho, cheio de furos, que quando colocado contra a luz, brilha igual a lanterna de Jack Miserável. A tradição da lanterna foi modificada nos Estados Unidos. O nabo do Velho Mundo foi substituído pela abóbora, grande e macia. E o Halloween finalmente ganhou a sua marca registrada. Na época da Guerra Civil, a prática de entalhar abóboras com expressões faciais já era conhecida. O Velho Mundo usava um tubérculo duro e pequeno, que o Novo Mundo substituiu por uma vistosa e redonda abóbora. A colheita de abóboras geralmente acontecia na época do Halloween, e as crianças perceberam que a lanterna podia ser uma ótima ferramenta para pregar peças na noite de Halloween. As crianças viram como era legal fazer lanternas. Era só pegar uma abóbora, tirar miolo e colocar uma vela dentro. Depois espetavam um cabo nela, cobriam com um lençol e saíam por aí assustando. Ver uma figura dessas pela janela é algo que dá muito medo. A lanterna de abóbora se tornou o rosto do Halloween. Além disso, os imigrantes escoceses e irlandeses levaram para a América uma mistura de brincadeira e vandalismo na prática de jogar pedra nas casas. No Halloween, no início do século XX, a juventude americana esperava ansiosa por uma noite cheia de confusões e enrascadas.
O Halloween fez uma sombria e assustadora jornada desde suas origens celtas há séculos e séculos. Na Idade Média tornou-se uma data cristã em homenagem aos mortos. No século XVI foi incorporada a tradição de pregar peças e a participação de crianças. Em 1800, o Halloween chegou às grandes cidades dos Estados Unidos. Mas a fantasmagórica face do Halloween foi reinventada em tons de laranja e preto na virada do século XX. Pela primeira vez, artistas da época reuniram elementos macabros e associaram ao evento. Esqueletos, teias de aranha, lanternas de abóbora e morcegos. Foram eles quem definiram o visual do Halloween que conhecemos até hoje. Entre esses ícones estão os fantasmas de lençóis brancos. Aquele lençol que os fantasmas usam vem da mortalha, o pano em que os cadáveres eram enrolados para serem sepultados. E a lanterna de abóbora. A boca escancarada é uma alusão à face da morte, bem como o buraco triangular do nariz. Mesmo quando a expressão é de alegria, ainda há uma conotação da morte na imagem. Os demônios com chifres vêm da descrição medieval de Satã. E as bruxas, da histeria da caça a feiticeiras que assolou a Europa e a América puritana. As bruxas se tornaram populares na primeira parte do século XX e foram incorporadas ao Halloween de forma natural. Mas houve uma mudança na maneira com que as bruxas eram retratadas. No século XIX, elas pareciam velhas, tinham um nariz enorme e aquela verruga peculiar. Já as bruxas do século XX eram um pouco mais bonitas. E isso torna o Halloween não menos assustador, mas um pouco mais malicioso. E além de modernizar antigas tradições, o Halloween também criou novos costumes, embora mais macabros. Será que a festividade perdeu sentido na virada do século? Para o desgosto de autoridades e donos de propriedades, a resposta é sim. A gente saía para aprontar um monte de traquinagens. Naquela época, os carros pareciam bugs. Os meninos maiores pegavam um bug e subiam em um monte de feno. Depois, mais uns 10 garotos iam empurrando o monte acima e deixavam o bug lá em cima. Era divertido. E nunca ninguém fez nada realmente destrutivo. Só travessuras. Mas muitos consideravam essas brincadeiras destrutivas. Geralmente pregadas por adolescentes, as peças invadiram cidades como Chicago e Filadélfia. Na década de 1920, o Halloween começou a adquirir traços caóticos. E as travessuras ficavam mais perigosas. As travessuras iam além de apenas tacar abóboras. As crianças pegavam sabão e passavam nos trilhos para que os bondes descarrilassem e os passageiros se machucassem. Elas tiravam as escadas móveis da porta das pessoas para que elas caíssem. Provocavam incêndios, apedrejavam janelas e faziam todo tipo de ação destrutiva. Na comunidade rural, os jovens desmontavam carroças e as remontavam em telhados. Também abriam as porteiras de fazendas para que os animais escapassem. Uma travessura tão popular em algumas regiões que na véspera de Halloween era chamada de Noite da Porteira. Em outros lugares era a Noite das Diabruras ou a Noite Infernal. Durante a Grande Depressão, as travessuras eram em parte produto de uma fase de desespero ou uma desculpa para extravasar. Mas o país já estava cheio de problemas e muitas comunidades não conseguiam nem comprar comida, quanto mais limpar a bagunça deixada por vândalos. O Halloween de 1933 foi apelidado pelos jornais de Halloween Negro, por causa da destruição que muitas cidades sofreram. Os jovens deixaram de fazer brincadeiras inocentes para estourar postes de luz, incendiar casas e quebrar vidros de carros. Para continuar existindo, o Halloween teria que passar por mudanças. Escolas, departamentos de polícia e outros grupos civis promoveram com consciência e pulso firme a ideia de um Halloween mais tranquilo. Os grupos inventavam vários tipos de atividades para divertir as crianças. Festas nas ruas, concursos de fantasia, jogos. Tudo para evitar que elas vandalizassem e voltassem a se divertir. Empresas como a Denison e a Bysol também contribuíram com a causa civil. A Denison lançou uma série de livros temáticos chamada Boogie Books, que ensinava maneiras de transformar o Halloween em uma noite mais festiva e menos violenta. A Denison foi uma das primeiras empresas a perceber que o Halloween podia ser muito lucrativo. Os produtos temáticos que eles lançavam eram vendidos no varejo em drogarias de todos os Estados Unidos. Olá, gente. Depois desse vídeo tão legal aí da History Channel, é difícil dar aula, não é verdade? Mas eu gostaria de atualizar um pouco a informação para você do ponto de vista bíblico. E eu gostaria de começar falando sobre a importância da origem. Qual a importância da origem de algumas coisas? Eu vou ser bem breve e vou mostrar aqui para você. Imagina que você quer saltar de paraquedas e você pode escolher entre esse paraquedas, que é um paraquedas feito em casa, e um paraquedas industrial. Os dois provavelmente funcionam, mas você percebe como a origem faz muita diferença nesse sentido? Uma outra coisa, carne é gostoso de qualquer forma,
Mas essa carne que está sendo transportada nessa caminhonete, ela não tem uma origem segura, uma origem certa. Ela foi apreendida pela polícia. Então, as pessoas não vão poder comer essa carne por conta da origem dela. Outra coisa, um computador que você não sabe muito bem de onde ele é. Se ele é realmente o Apple ou não é, né? Aqui, por exemplo, você tem um caso que não dá para discernir se é um verdadeiro Apple ou não. Então, a origem também é importante, né? Isso aqui é algo da nossa época agora, do nosso momento. São vacinas contra o coronavírus. Mas essas vacinas são apreensões da Polícia Federal no mercado negro. Então, você vê que, assim, será que eu vou ficar vacinado? Será que o cara que roubou a vacina vai me roubar também, vai me vender algo que não presta? Então, é complicado. A origem, a procedência, o início das coisas tem a sua importância. E aqui você vê joias usadas, obviamente, é claro, né? Que você poderia comprar por um preço muito, muito, muito barato, dar um trato nessas joias, limpar elas, elas ficariam como novas, porém, foram joias que foram tiradas de túmulos, de pessoas que faleceram e as pessoas saquearam os túmulos. Você, sabendo a procedência, compraria ou não? Essa é uma brincadeira, tá, gente? Não foi de túmulo, eu acredito que são joias roubadas aí. Mas, mesmo assim, é uma coisa bem complicada, né? Agora, para falar um pouquinho mais de procedência, de origem, você vê esse rapaz, não é um rapaz bonito, mas ele está ali tomando um banho. Nesse banho, ele está tomando água por um motivo. Ele acredita que as águas desse rio onde ele está podem purificar o corpo e a alma dele. É uma lavagem espiritual que ele está fazendo. Só que a água desse rio é exatamente essa aqui, ó. Um pouco para o lado, o que você vê é isso. Toda essa sujeira, essas crianças brincando no meio desse lixo. Esse é o rio Ganges, na Índia. E esse rio anda muito poluído. As pessoas jogam pessoas mortas dentro do rio, animais. É uma coisa assim horrível. Está muito, muito, muito sujo. De que procedência você prefere beber a sua água? Sem propaganda nenhuma aí para Nestlé, eu prefiro a água da Nestlé. Sei lá se ela é uma água mineral, mas certamente é duplamente, triplamente filtrada. Se é uma água que me faria mais bem do que essa água desse rio. Então, é importante conhecer as origens. E nesse estudo, nesse documentário que nós vimos, eles mostram as origens do Halloween. De onde que veio, como que todos esses elementos que nós conhecemos hoje fazem parte da cultura do Halloween norte-americano em especial. Uma coisa que é bonita na origem, talvez a única, é que essa festa começou com a festa das colheitas. No mundo inteiro, na Bíblia, atualmente, nos dias de hoje, é feito festas de colheitas, porque é um momento importante para o agricultor. É o que vai garantir a vida nos próximos meses, né? Então, começou aí. Mas logo depois desse momento feliz, a gente já entra em questões como essas dos celtas. Os celtas acreditavam, como você viu, que os mortos passavam para o caminho dos vivos e os vivos para o caminho dos mortos. Que aquele véu que separa esses dois mundos se estreitavam e eles passavam. Eu não vou ficar patinando, eu vou direto para o versículo. Olha o que o texto bíblico fala. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, assim, o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. Olha Hebreus 9, 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Então, nós não temos essa de ficar transitando entre mundos. A gente morre e aguarda o juízo final. Temos também a história de Lázaro e o homem rico, que está em Lucas, né? É uma história que você conhece bem. O homem rico, ele pede para voltar para o mundo dos vivos para conversar com os irmãos. Mas o Abraão fala, nem pensar, cara, não funciona assim. Eles têm a Bíblia lá, eles têm os profetas, têm a lei de Deus, isso é suficiente. Ou seja, não vai voltar. Essa imagem que eu coloquei, ela simboliza a morte, mas a minha ideia é que, assim, naquela noite, quando os celtas, os druidas, eles celebravam aquela festa da colheita, eles celebravam em honra ao Deus da morte. Queridos, algo que precisa ficar claro pra gente é que, embora chamem-se deuses, muitas entidades, muitas figuras por aí, o único Deus que nós acreditamos é no Deus Pai de Jesus Cristo. Ora, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Isso tem que ficar gravado. No princípio criou Deus os céus e a terra. É esse Deus criador que a gente acredita. Depois fala, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Então, essa ideia de um Deus dos mortos, ela contradiz aquilo que a Bíblia fala que é a verdade. Uma outra coisa comum, eu até ia procurar mais imagens, que eu acho muito interessante como que as culturas veem isso, é a questão do culto aos mortos.
né? Aqui você vê na parte de baixo esse deus egípcio, Anubis, né, que é o deus da morte, do lado de um faraó. Tinha todo um ritual para os mortos. Aqui mostra um momento cristão, né? Um anjo segurando um bebê e o diabo cobrindo aqui o morto com a mortalha. Desse outro lado, essa mulher, com essa maquiagem toda incrementada, né, até bonita, no estilo proposto aí, ela está no Dia de los Muertos, né, que é uma festa comemorada pelos latinos. Não sei quais latinos, mas é comemorada na América Latina. Mas olha só o que o texto bíblico diz sobre esse trabalho com os mortos, esse relacionamento com os mortos. Quando disserem a vocês, consultem médios, espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Respondam, à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Então, assim, nós não devemos consultar os mortos. Nós não devemos pedir ajuda dos mortos em favor dos vivos. E é exatamente isso que muitos desses cultos fazem. Olha o de Deuteronômio 18, 10 a 11 aqui. Não permita que haja entre vocês quem queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhações, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos. A minha imagem está na frente do texto, eu não consigo ler, mas... Ou que consulte os mortos. Então, gente, essa questão do relacionamento com os mortos é algo proibido na Bíblia. É evidente, é claro, que é impossível fazer esse contato, mas é algo que Deus via nos cultos pagãos e ele abominava, ele não aceitava que nós tentássemos agir dessa maneira ou que nós adorássemos deuses falsos feitos de madeira, de ferro ou qualquer coisa assim. Uma outra coisa complicada na origem do Halloween é a questão de uma coisa que nós chamamos de sincretismo religioso. Sincretismo religioso é quando você mistura crenças e práticas de religiões e torna uma coisa só. Por exemplo, a Lemúria, vocês lembram ali do vídeo que era como se fosse o Dia dos Mortos dos romanos, era celebrada no dia 13 de maio. Mas a Igreja Católica tentou sufocar esse festival, essa celebração, e criou o Dia de Todos os Santos. Deu certo, os romanos passaram a celebrar a Lemúria meio misturada com o Dia de Todos os Santos e funcionou. Quando eles viram uma coisa semelhante, né, com a Lemúria, acontecendo ali pelo dia 1º de dezembro, 1º de novembro, então eles tiveram uma ideia. Vamos pegar e vamos colocar o Dia de Todos os Santos no dia 1º. Aí no dia anterior vai ser a véspera. E no dia depois vai ser o Dia de Finados aqui no Brasil, né? Essa que é a ideia do Dia de Todas as Almas, se você entende o inglês ali. Então, gente, esses 3 dias, eles vieram para sufocar, na teoria, o Halloween. Eles vieram tentar resolver o problema. Isso é sincretismo religioso. Porque, na verdade, não sumiu a prática anterior e isso se misturou com a prática cristã. Olha o tamanho do problema. Olha o que a Bíblia diz sobre sincretismo religioso. Só vou ler o texto de Samuel, tá? Samuel 7, 3 e 4 diz assim, ó. E Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Os israelitas sabiam que Deus era o único Deus, mas eles carregavam os badulaque ali, sabe? Carregavam os santinhos dos balins, de Astarote, de Acera, que era outra deusa, faziam os postes, umas coisas para lembrar ali locais de adoração. Então, Deus ele não admite mistura na religião. Ele não admite que haja esse sincretismo. E no Halloween existe muito forte essa questão. Uma coisa também que me chama muita atenção é essa prática, né, do doçura ou travessura. Primeiro porque nós não acreditamos em purgatório. Se uma hora você quiser conversar de uma maneira mais ampla, esse é um assunto que você vê, por exemplo, no Lázaro e no Homem Rico. Fica bem claro a não existência do purgatório. Mas nós não acreditamos nisso. E também tem essa coisa da chantagem, né? Começou com uma pessoa falando, olha, me dá um bolinho das almas que eu vou orar pelo seu parente para ele sair do purgatório. Mais uma vez o sincretismo, mais uma vez crenças erradas, né? E depois veio essa questão dos docinhos. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre doçuras ou travessuras, essa ameaça, essa chantagem. Ou você me dá um doce ou eu vou fazer uma coisa ruim para você. Olha só, sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. O cristão, ele não deve ter isso na língua dele, né? Mentira, maldição, ameaça. O outro texto é o de Saulo, aqui Atos 9, fala que Saulo ainda respirava ameaças de morte.
Então, quando fala de Saulo nesse momento, ele não era o apóstolo Paulo convertido. Ele era um assassino que vinha contra a igreja. Em Efésios 6:9, está falando sobre um relacionamento de escravos e senhores. Na época de Paulo era aceitável, isso tinha isso. Fala assim, vocês, senhores, não tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem. Então, assim, gente, essa ameaça, essa coisa da chantagem emocional, por exemplo, a velhinha não sabe se a criança vai tacar uma pedra na janela. São coisas assim que o Halloween traz, desde as suas origens, que não é legal, não é bíblico. Agora chegou a hora da caça às bruxas, né? Como a gente costuma falar. Gente, é óbvio que eu não acredito que bruxa voa de vassoura, que eu não acredito que bruxa tem verruga no nariz, que eu não acredito que bruxa tem gato preto e tudo mais. Não é essa a questão. A questão é que, embora as bruxinhas dos desenhos animados sejam bonitinhas, existe uma figura que ainda é real na nossa cultura, no nosso dia a dia, que são os feiticeiros, que são as bruxas, que são as pessoas consagradas a Satanás. E eu estou falando de uma maneira religiosa. Eu conheci duas pessoas. Uma na minha cidade natal, que na noite de Halloween, que era uma noite importante para ela e para o grupo dela, eles sacrificavam, né, animais grandes para o deus deles lá, que era o diabo. E eu também conheci um rapaz em São Mateus do Sul, não, no Mato Grosso, que ele se declarava bruxo, né? Ele tinha tatuagens de pentagrama, a casa dele era toda preparada, horrível para isso, a mãe dele também participava de bruxaria. Então, assim, embora as bruxas não sejam desse jeito, elas são de formas que realmente existem. São pessoas que muitas vezes servem ao diabo com todas as forças, né? Então, é uma figura que não é bem vista pela Bíblia. Olha o que o texto bíblico diz sobre isso. Ficarão de fora os cães, não são os cachorrinhos, tá? São as pessoas más. Os feiticeiros e os que se prostituem. Aí continua até Apocalipse 20:15. Outro texto. Não vos virareis, né, não vos entregareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Levítico 19:31. Então, não é para se meter com adivinhação, com feitiçaria, com encanto, com magia. Não permitam que se ache entre vocês quem queime em sacrifício seu filho ou filha. Na época do Antigo Testamento, eles faziam isso, os reis queimavam os próprios filhos para agradar os deuses das outras nações. Que pratique adivinhação, dedique-se à magia, ou faça prestágio, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos. Gente, está muito claro aqui que essa categoria de pessoas que se envolve com esse tipo de coisa não é bem aceito por Deus, não é aceito na Bíblia. A pessoa a prática é abominável perante Deus. Agora, tem algumas coisas no Halloween que realmente são impressionantes. Por exemplo, tinha um dia, você viu no vídeo, que a turma acendia uma fogueira para lembrar quando eles queimaram os pedaços desse homem aí, que tentou explodir o parlamento inglês. Que coisa macabra, né? É igual se cada vez que um bandido fosse assassinado aí na nossa cidade, a gente acendesse uma fogueira para lembrar dele todo ano. Então, não era parte do Halloween, mas foi incorporado ao Halloween. Essa aqui também me deixou, assim, muito pensativo. Poxa, sério mesmo que dentro da lanterninha ali, de abóbora, né, o cara sabia fazer o desenho da abóbora, né? Tem uma coisa que referencia uma brasa tirada do inferno, né? Então, assim, e que a pessoa que segurava isso era um cara tão ruim que o diabo ficou com dó dele. Eu acho que tem que fazer algumas considerações, né, nessas origens que são estranhas. Agora, para mim, uma origem mais triste é a Guerra Civil Americana, porque muitas mulheres ficavam esperando a volta dos maridos. E o problema é que, às vezes, eles ressurgiam. Os maridos estavam perdidos em campos, em cidades, e às vezes eles chegavam completamente enlouquecidos, adoentados, machucados, depois de anos. E aí voltava para a família. Então essa coisa, né, de juntar o Dia das Bruxas com uma guerra civil terrível, que matou mais de 500 mil pessoas, é também uma origem bem triste assim, para uma festa, né? Isso aqui me deixou assim, meio escandalizado. Porque eu me vestia com o lençol achando que eu era um fantasminha. Mas eu nunca entendi por que fantasma usava lençol. Mas, gente, é a mortalha que vai em cima do corpo. E a criança, na verdade, ela é como se fosse o corpo andante, vamos dizer assim. Hoje já não tem mais a perninha, né? Mas é essa referência aí a essa questão da morte. E eu achei muito, muito diferente, né? Eu gostaria de ler 2 versículos aqui com você, para você pensar sobre essas coisas, né? Tanto do cara do parlamento, que teve os ossos queimados, tanto do Jack, tanto das mortalhas. Olha o que o texto de Isaías fala.
Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão ou da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Quando você pega uma coisa ruim e diz que ela é boa, é mais ou menos isso que o texto está dizendo. Ai, né, maldito, pobre de você, coitado de você. O outro texto de Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, gente, a nossa mente está tentando se amoldar a coisas boas, não a coisas ruins. Uma figura que tem aí em todo Halloween, incrivelmente não é a figura central, não é a fantasia que mais aparece, é a figura do diabo. Eu digo que não é a que mais aparece, mas se você procurar por fantasia disso no Google, você vai ver milhares, né? E o diabo, ele é uma figura assim que, para o cristianismo, ela é muito complicada. A Bíblia fala assim, ó, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Então quer dizer, quando eu me fantasio do diabo, eu estou me fantasiando do inimigo de Deus, a quem Jesus veio destruir as obras. Olha só esse outro texto. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo não é um gatinho. Ele não é uma menina maquiada de diabinha. Ele não é uma criança com roupinha de diabo. Ele é um leão. E o objetivo dele é matar a gente. Então, é necessário considerar essa questão também. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Como nós, sendo de Deus, né, vamos estar compactuando com isso. Isso aqui é uma coisa que me chamou a atenção, porque as doçuras ou travessuras desse momento histórico que é retratado aqui são muito tristes, né? As janelas todas quebradas, os jornais anunciando sobre vandalismo, acidentes de carros, a questão aqui da carroça em cima de uma casa, né? O pessoal abrir as porteiras para o gado fugir, não está aqui, incêndios, enfim, todo tipo de coisas que certamente Deus não participa nisso. Eu acho legal que no documentário eles usam um termo que cabe bem para isso aqui. São diabruras. Né? Carinhosamente as pessoas falam para as crianças que são diabruras. Mas o que são diabruras? São coisas instigadas pelo menos pelo diabo. Né? As crianças passavam sabão no trilho do bonde para ele escorregar e as pessoas se machucarem. Então, vamos lá. Olha só como que é compatível com a ação do inimigo esse tipo de atitude. O ladrão vem para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Por isso, vistam a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. E o último, eu vou ler a partir daqui que fica mais compreensível. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Gente, olhando para esse tipo de origem do Halloween, dá para dizer que não é origem de filhos da luz. Dá para dizer que é compatível com matar, roubar e destruir. Apesar de que pode ser que não tenham tido mortes nesses negócios, né? E que a gente está numa guerra espiritual. Quer a gente esteja brincando no Halloween ou em qualquer outro lugar, está numa guerra espiritual, né? E por fim a gente chega aqui no ponto mais poderoso do Halloween, que é o dinheiro. Quando o pessoal descobriu que dava grana, então aí começaram livros, filmes, os negócios aí dos docinhos, máscaras e tudo mais. Eu ouvi dizer que essa festa hoje ela rende mais do que o Natal. E uma coisa interessante é que se você digitar Halloween no Google e clicar nas imagens, você não vai ver nenhuma imagem boa. Normalmente é só bucha, né? Então assim, ó, onde eu quero chegar? A gente falou da importância das origens, que é onde tudo começou, e a gente vê que as origens do Halloween, elas são um ralo de tudo que não presta das crenças e das práticas que as pessoas tinham nesses festivais. O Halloween, ele é uma festa de celebração da morte. Fala basicamente disso, né? É uma festa que apoia muitas coisas que o cristianismo não apoia. Mas tá bom, essa é a origem, agora tá tudo bonitinho, tá tudo arrumadinho, tá tudo legal. O meu último argumento aqui, na verdade, minha última exposição para você é a seguinte, ó. Aqui, do lado esquerdo, você vai ter uma figura que parece um anjo. Eu acho esse anjo feio que dói, né? E ele está do lado da árvore aqui, então parece um anjo. Do outro lado, você tem essa figura do diabo, né? Parece uma gárgula, assim, um bicho, né? Então, do lado uma árvore seca, do outro lado uma árvore no outono aí.
Agora, quando você olha na figura de baixo, você vê um anjinho segurando uma arminha e você vê um diabinho, né? Heaven versus Hell. A questão, gente, a questão é que esse anjo esquisito aqui representa uma figura espiritual que existe. E o anjinho, embora ele seja tão fofinho, tão cabeçudinho, tão bonitinho, ele também representa uma figura que existe. O demonião aqui representa um demônio que existe de fato. E esse bonitinho, pequenininho, também representa esse demônio. Uma criança vestida de demônio representa um demônio. Ah, você é um diabinho, né? Então, gente, onde que eu quero chegar com essa ideia? Você pode falar, Bolivar, mas aí é muito extremismo, né? Você falando de desenho e não sei o que mais. Gente, quando nós vamos evangelizar os nossos filhos, quando nós vamos evangelizar as crianças, o que a gente faz? Desenho de Jesus fofinho, de Moisés fofinho, de Noé fofinho, de Adão e Eva bonitinho com as folhinhas cobrindo o corpo. Então, o desenho, por mais que ele seja uma coisa muito simples, ela representa uma realidade espiritual. E eu e você, a gente confia nisso. É por isso que a escola dominical é feita com desenhos, com máscaras, com teatrinho. É por isso que existe isso. Então não importa se eu mudo o estilo do desenho. A representação é a mesma. Então eu gostaria que você pensasse, considerasse. Vou deixar ainda mais esses versículos. E aí você toma uma decisão. Como que você vai lidar com essa festa? Olha só. Portanto, quando comerem ou beberem ou fazerem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se você vai fazer para a glória de Deus, faça. Viva plenamente qualquer coisa na sua vida para a glória de Deus. Outra coisa, examinai tudo. Retende o bem. Abstei-vos de toda a aparência do mal. Então, é bom. Depois de fazer uma avaliação, eu acho legal. Não tem aparência do mal, eu posso me envolver com essa situação? Ótimo. Participe. Outra coisa, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Filipenses 4:8. Então assim, gente, avaliando toda a situação, é nobre, é de boa fama, é correto? Tem virtude? Tem louvor? Né? Existe, vamos dizer assim, bênção em participar disso? Participe. Esse material que a gente produziu foi um material porque muitos pais chegam pra gente e falam, olha, devo ou não devo participar do Halloween? É certo ou é errado? E as crianças vêm perguntar também, né? Ah, eu posso ou não posso? Minhas filhas vêm perguntar. Então, assim, a gente fez uma análise, pegamos um material que é neutro ou não cristão, e comparamos com a Bíblia e estamos tentando dar uma resposta para você. Não vou te dar uma resposta assim, pode participar, não pode participar. Mas eu acredito que a própria palavra de Deus, ela já responde isso, tá bom? Se você tiver dúvida, quiser conversar, você sabe que sempre pode contar comigo. Um grande abraço, que Deus te abençoe ricamente. Tchau, tchau.